O segundo dia de atividades da primeira Conferência sobre Democracia e Institucionalidade no Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, foi dedicado a temas econômicos, como o cenário nacional e também as contas públicas. O primeiro painel contou com a participação do ex-secretário do Tesouro Nacional e economista-chefe do Banco BTG Pactual, Mansueto Facundo de Almeida Júnior. Para ele, o debate econômico é essencial, sobretudo em um país onde o ajuste fiscal ainda precisa ser feito. As contas fiscais pioraram muito há 2 anos atrás com a pandemia, melhoraram, mas a gente tem um ajuste para fazer de pelo menos 250 bilhões. Então, quanto mais transparente, quanto mais debatido for essas opções diferentes de ajuste fiscal, melhor para a população, e todos os tribunais de contas do Brasil têm um papel importante, os ministérios públicos de contas dos tribunais também um papel muito importante para forçar com que todo esse desafio de ajuste fiscal seja feito da forma mais transparente possível, que a população possa acompanhar e se manifestar. O diretor-presidente do INSPER, Marcos de Barros Lisboa, também participou do evento e lembrou da necessidade de aumentar a eficiência do gasto público. Você, em geral, começa com promessas de programas aparentemente destinados aos mais pobres, ou a melhorar investimento público, melhorar a qualidade de vida da população. E esses recursos acabam capturados, uma parte importante deles, por interesses paroquiais que nada tem a ver com o bem-estar da maioria. A gente está assistindo hoje o debate sobre as emendas, sobretudo a emenda do relator, e os destinos dessas emendas. A gente assistiu, ao longo dos últimos 30 anos, um aumento importante do gasto público, sem uma contrapartida nos indicadores de qualidade da educação, do aprendizado dos alunos. Então nós temos um desafio imenso aqui. Outro convidado da conferência, o professor de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da USP, José Maurício Conte, elogiou a escolha do tema. Porque embora a atuação do Ministério Público de Contas seja mais jurídica do que econômica, o cenário econômico ele é fundamental para quem analisa as finanças públicas e faz o controle das contas públicas. De modo que é importante saber, é importante ter uma participação, conhecimento e poder trazer ao público os palestrantes de extrema qualificação que vão falar sobre isso, pessoas que têm uma confiabilidade grande do mercado. Em outro painel sobre contas públicas, o professor Fernando Facuri Scaff, da USP, disse aos presentes sobre a lógica do direito financeiro. A lógica do direito financeiro é o seguinte: como o Estado arrecada, gasta, se endivida. Como tudo isso é repartido federativamente. Como é organizado, aqui entra o orçamento, e como é controlado, aqui entra o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas. Então, vamos deixar de lado, nesta coisa, o item 1, como o Estado arrecada, não é o nosso foco. O item 2, como o Estado gasta, de certa maneira, é o foco da nossa conversa, mas lateral. O 3, como o Estado se endivida. Esse é o foco central. Como isso é repartido federativamente, é um dado para ser verificado, não é o foco também, mas como isso é organizado, o orçamento, e como isso é controlado. Então, vamos olhar esses 3 pontos. Na opinião de Felipe Scudeller Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, a ideia é trazer luz às contas públicas. Nós tivemos a possibilidade, nesses quase 6 anos de funcionamento, que coincidem também com o meu mandato, que terminará em novembro deste ano, a oportunidade de tirar do zero uma instituição prevista na Resolução número 42 de 2016, cujo objetivo é colaborar para a disciplina fiscal. Quer dizer, nós não somos uma corte de contas, não temos poder judicante, não aplicam-se sanções por meio dos trabalhos da IFE, mas o nosso único poder é produzir informação. O último painel trouxe o economista André Lara Rezende. Ele elencou a necessidade do correto entendimento do que é a responsabilidade fiscal. Claramente, no Brasil hoje, nos últimos anos, de uma certa forma, há uma fixação com a ideia de que a responsabilidade fiscal é equilibrar o orçamento anualmente, sempre e em todas as circunstâncias. Isto não é responsabilidade fiscal. Isto é um equívoco. Isto é um equívoco antigo. O procurador-geral do Ministério Público de Contas, Tiago Pinheiro Lima, reforçou a importância do tema
trazido na conferência. São pessoas do mais alto renomado gabarito do cenário político e econômico brasileiro, e eles vão nos brindar com informações e com perspectivas de futuro da economia. A economia é o aspecto mais importante da sociedade, porque é isso que as pessoas desejam saber, né? A questão da inflação, o caminho o preço do combustível. Então tudo isso impacta diretamente na vida do cidadão.